Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, tá um grande caos aqui perto de casa, mas ignora, pelo amor de Deus. É muito difícil gravar vídeo aqui. As pessoas gritam muito, falam muito alto, e são muitas pessoas. E como tá todo mundo em casa, né, assim, tem muito adolescente, então a maioria deles estão em casa por conta das férias de final de ano, fica muito difícil gravar vídeo. Mas até mesmo cedo, de manhã cedo. Mas eu vou dar um jeitinho agora pra tentar gravar o máximo de vídeos que eu conseguir nas primeiras horinhas da manhã. Oi, gente, eu acho que agora parou o bafafá que eu estava aqui, tá? Até então tava um bafafá, uma coisa de louco. Eu não estava conseguindo gravar, até cheguei a gravar um pouco, mas eu tava assim, eu já não tenho muita concentração, então minha concentração estava zero. Porque a confusão rolando e eu tentando gravar é horrível. Mas enfim, gente, consegui aqui voltar. Esse microfone tá ligado. E eu vou falar com você sobre o filme que eu assisti de 2016, que se chama Jack, que fala sobre a Jacqueline Kennedy. Eu quis ver esse filme porque eu vi um episódio do Modus Operandi que fala do assassinato do presidente americano John F. Kennedy, ali nos anos 60. E me interessei muito por ela, que é uma diva, queen, poliglota, elegantérrima, ditou a moda, tá, meu amor? O muito dela. Mulher maquina, mas enfim. Vou falar aqui um pouquinho com vocês que eu tô tentando gravar já há tanto tempo. O meu celular tá começando a descarregar. Mas a gente vai tentar gravar o máximo possível. Vou enviar esse vídeo hoje e se por acaso eu não conseguir gravar tudo, tô falando mais rápido. Eu faço parte 2, tá? E também quero fazer sobre o mundo depois de nós, o mundo depois de nós. Eu ia falar o mundo antes de nós, mas o mundo depois de nós. Que é um filme da Netflix que abriu abas e abas na minha mente. Mas enfim, gente, vamos aqui ao caso do John F. Kennedy. O presidente Kennedy, ele estava indo para Dallas, no Texas, um comitivo que ele ia fazer, né, para a reeleição dele, e ele deixou o aeroporto numa limusine, e essa limusine era conversível, e ele percorreu ali um trajeto de 16 quilômetros, era o plano, né, antes do encontro que ele ia ter com os senadores democratas. Quando o comboio ele passava pela Praça Delay, se eu não me engano é assim que se fala, às meio-dia e meia daquela sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, barulhos de tiros foram ouvidos que assustaram a multidão que estava ali assinando para o, eles chamam de JFK, né, que era o John Kennedy. E muita gente ficou assustada e começou a se jogar no chão, até que viram que o presidente tinha sido baleado. Ele levou 2 tiros, e uma bala também feriu o então governador do Texas, o John Connally. E assim, ele foi levado imediatamente para o hospital, mas assim que chegou lá, meia hora depois, ele foi declarado como morto. E assim, gente, foi um dos assassinatos mais conhecidos da história. Foi bizarro a forma como ele foi morto, porque ele levou 2 tiros e um dos tiros. E tem a filmagem, sabe? Eu não recomendo ninguém ir atrás dessa filmagem. Mas tem da Jack Kennedy tentando ali achar pedaço atrás do carro para um desespero, sabe, gente? Ela diz que ela disse, na época, não lembrava, lógico, com um trauma enorme. E a gente, quando tá num momento muito delicado, assim, nós temos certa, como eu posso dizer, certas atitudes involuntárias, né, que a gente nem sabe o que fez, enfim, o choque é tão grande, né, e esse crime, ele provocou um abalo sísmico, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, porque nós estávamos ali na Guerra Fria, né, nos anos 60,
E o Kennedy ele tinha sido eleito em 1960 e ele vinha se dedicando a conter a União Soviética e o comunismo nos Estados Unidos. Em 61, ele autorizou uma fracassada invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba, e no ano seguinte, por pouco não se viu liderando o tio Sam em um conflito nuclear contra seus rivais. Né? Teve aquela guerra nuclear entre Estados Unidos e Cuba, e durante a conhecida crise dos mísseis na ilha caribenha. Esse contexto global motivou uma série de teorias da conspiração sobre a morte do Kennedy. Tinha muitos inimigos. É uma frase que se fala no filme Mundo Depois de Nós. Né? Inimigos não faltam aos Estados Unidos. E até hoje tem muitas teorias sobre a morte dele. E tem muita gente que diz que não acredita que foi o ex-fuzileiro Lee Harvey Oswald o autor dos disparos, ou que ele não tenha sido o único autor dos disparos. E essas teorias, gente, elas são endossadas porque a própria trajetória de Oswald até aquela sexta-feira, há 60 anos, serviu de combustível para essas teorias. E ele cresceu numa família desestruturada, mudou de escola várias vezes, perdia aulas, e chegou até a ser avaliado em reformatório juvenil. O psiquiatra considerou ele um menino perturbado devido ao isolamento emocional e falta de afeto familiar. Segundo um assistente social, ele parecia desconectado do mundo. Para um dos profissionais, a mãe do menino nunca ligou para ele. Enfim, aqui a gente está até vendo uma imagem dele, para ver se eu consigo botar aqui no vídeo para vocês. E aí, em 1956, aos 17 anos, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, recebeu treinamento, mostrou proficiência em exercícios de tiro, mas ele foi punido 3 vezes. Por quê? Ele atirou acidentalmente no seu próprio cotovelo. Seria muito eu aqui, gente. Arrumou briga com o sargento e disparou a esmo contra a selva em uma missão nas Filipinas. Opa. Durante o período que ele esteve lá, Oswald expressou a colegas um crescente interesse nas teorias marxistas, de Karl Marx ali, né? Ele aprendeu a ler e escrever em russo e defendia tanto a União Soviética que ele foi apelidado pelos outros soldados de Oswaldowicz. Ai, gente, vamos ver. Em 59, ele pediu dispensa do serviço militar. Ele disse que precisava ajudar a mãe e ele aí passou para a reserva ali do serviço militar. Aí, gente, o Oswald, ele embarcou no navio para a Europa, chegou a Helsinki, Casa de Papel, na Finlândia, onde foi ao consulado da União Soviética. Eu falei Casa de Papel, gente, porque é um dos personagens. Eu viajo muito. Enfim, gente, ele chegou na Finlândia, ele foi ao consulado da União Soviética e ele queria um visto de entrada no país comunista. E ele achava que os anos que ele passou como fuzileiro tornavam um ativo interessante para a causa socialista. Ele estava assim disposto a contar tudo que ele sabia sobre os segredos do tio Sam. Se vocês quiserem, depois eu trago aqui um vídeo sobre esse surto do tio Sam. Mas, gente, o currículo dele não atraiu os auxiliares de Nikita Khrushchev, mas mesmo assim ele teve autorização ali para entrar no país. E o Oswald se desfez do passaporte americano e viveu em Minsk, na União Soviética, por mais de 2 anos e meio. Ele se casou, teve uma filha, e em 62 ele resolveu voltar para os Estados Unidos. E assim, gente, eram os anos 60, todo mundo com esse medo soviético que até nos dias atuais a gente vê nos filmes, mas, curiosamente, o governo americano não questionou o retorno do Oswald.
E aí eles voltaram, ficaram ali nos arredores de Dallas, em Fort Worth, que é onde a mãe dele morava, e ele só tinha 23 anos. Mas ele continuou enfrentando vários problemas de sociabilidade, mesmo casado e tal, né? Tipo, mesmo tendo morado em outro local e voltado, continuava sendo uma pessoa assim, dita pelas outras pessoas como alguém estranho. E algumas pessoas achavam ele até arrogante, ele não tinha emprego, ele não parava emprego nenhum, muito por conta disso. E na noite de 10 de abril de 63, o Oswald voltou a mira telescópica de um rifle carcano para o general da reserva Edward Walker, conhecido anticomunista e segregacionista, que fazia discursos contra o socialismo e liderava atos públicos para impedir o ingresso de negros em universidades antes restritas a estudantes brancos. Então existia esse clima supra-sumo americano, né, gente? O anticomunismo aqui, o segregacionismo ali. Os Estados Unidos é isso, ainda mais nos anos 60. E aí, gente, ele tentou matar esse cara, mas ele acabou errando o alvo e esse general da reserva ele só foi atingido no braço, no antebraço, por estilhaços. E, gente, tem uma fofoca aqui. E esse tal de Walker, esse general que só sofreu os estilhaços, que o Oswald tentou matar ele, olha, de 76, o militar seria preso por indecência em público depois de oferecer dinheiro em troca de a um policial disfarçado e ele morreu em 84, vítima de câncer. Enfim, o Oswald ali em 63 ele conseguiu um emprego no depósito de livros didáticos do Texas, num prédio de 7 pavimentos nos arredores da Praça da Lei, onde o presidente Kennedy iria passar com sua comitiva. No mês seguinte, os jornais anunciaram a visita do John F. Kennedy, informando também todo o trajeto que ele faria de carro para salvar a população de Dallas. Eu acho, gente, que foi um grande erro, porque ele já vinha assim recebendo umas ameaças, entendeu? Mas enfim. E de acordo com a comissão Warren, estabelecida pela Casa Branca para investigar o crime, foi então que o comunista treinado pela Marinha dos Estados Unidos decidiu matar o presidente. Aproveitando ali o local de trabalho, onde ele teria uma vista privilegiada, né? E usando o fuzil de procedência italiana, ele adquiriu dando nome falso nos correios. Então, para ele receber esse rifle italiano, ele deu um nome falso ali nos correios e conseguiu a arma que ele tinha, inclusive, disparado contra o Walker, que estava fazendo aqueles discursos lá, ridículos. Então, gente, o John Kennedy foi atingido meio-dia e meia. Às 11h50 desse dia, o Oswald ele já ficou ali na janela do 6º pavimento do edifício onde ele trabalhava. E quando o comboio do Kennedy passou, ele disparou. Um tiro errou a limusine, um segundo tiro atingiu o presidente nas costas, atravessou o corpo dele e feriu Connally, que estava na sua frente, e um terceiro projétil acertou a cabeça do John F. Kennedy. O Oswald ele escondeu a arma dele no meio de caixas e foi embora. Pela descrição de testemunhas que viram o atirador na janela do prédio, os policiais começaram a perseguição, né? Todo mundo desesperado, ninguém sabia o que tinha realmente acontecido. E a limusine que levava o presidente e a esposa foi direto para o hospital. Então, assim, não tinha WhatsApp na época, né, gente? Não tinha choqueiro, nada disso. Então, ninguém sabia de nada, todo mundo desesperado. Até que ali, por volta de 1 da tarde, um agente acabou abordando o Oswald numa calçada e o Oswald acabou esse agente policial na própria calçada e foi embora. Só que como estava todo mundo assim, né, agitado, ninguém ficou sabendo disso de imediato. Em cerca de 2 horas depois dos disparos na Kennedy, o ex-fuzileiro entrou sem pagar nada no Texas Theatre, no teatro ali do Texas,
onde estava sendo exibido o filme War is Hell, Guerra é Inferno, algo do gênero, com Clint Eastwood. Quando o funcionário ali da bilheteria viu ele, Oswald, ele linkou com o tipo físico que estava ali sendo alertado pela polícia, e ele acabou ligando para a delegacia, e o Oswald foi preso dentro da sala de cinema, e ele foi acusado tanto da morte do agente que ele matou na calçada, quanto da morte do John F. Kennedy. E aí, gente, ele negou qualquer acusação, né, sobre isso. No domingo, dia 24 de novembro de 63, ele estava sendo levado para a cadeia municipal de Dallas, para outra prisão, quando ele foi alvejado por Jack Ruby, um homem de perfil violento e dono de uma boate. A equipe de TV estava acompanhando a transferência dele, ou seja, foi tudo televisionado. Então, gente, milhões de pessoas viram, o país inteiro viu. O cara surgiu do nada e disparou contra o assassino do presidente. E ele foi levado ao hospital, mas 2 dias depois, ele foi declarado morto. O Jack Ruby disse que simplesmente assassinou ele porque ele estava revoltado com o assassinato do presidente Kennedy. Mas muitas pessoas não acreditam nessa teoria. E, gente, assim, a coisa mais louca que eu acho que aconteceu nisso tudo é que o vice-presidente Lyndon Johnson, ele assumiu no mesmo dia do assassinato do presidente Kennedy, tanto que a Jack Kennedy, ela ainda estava com a roupa suja de sangue na posse. Tem fotos, sabe? Mostra no filme. Eu acho, assim, muito louco tudo isso. E, assim, teve até uma investigação do assassinato do Kennedy. Todo mundo ali, né, disse que não, foi realmente o Oswald, ele agiu sozinho e tal, mas grande parte da população americana não acredita nisso. Tem várias teorias da conspiração. Tem dizendo que o ex-fuzileiro foi enviado à União Soviética para espalhar mentiras sobre os Estados Unidos. Outras afirmam que ele foi enviado de volta pelos russos para matar o Kennedy. Há quem diga que Jack Ruby assassinou Oswald como parte de um plano bolado pela máfia, que estava furiosa com a perseguição então promovida pelo procurador-geral Robert Kennedy, irmão do John Kennedy. Chegaram a espalhar que a morte do presidente foi encomendada por Lyndon Johnson, que era o vice-presidente. O fato é que, apesar do caso ter sido exaustivamente investigado, nenhuma prova confirmou nenhuma dessas hipóteses, mas não tem só essas, tem outras tantas teorias, sabe, que foram levantadas. Enfim, gente, a Jack Kennedy era uma mulher que ficou muito traumatizada com a morte do marido dela, apesar dela já ter sofrido muito antes. A família Kennedy é envolta a muito mistério e muitas mortes trágicas. A Jack Kennedy, ela foi casada, se não me engano, por 10 anos com o John Kennedy. Eles tiveram que enfrentar 3 perdas de filhos. Eles tiveram Caroline Bouvier Kennedy, que está viva hoje, nasceu em 1957. John Fitzgerald Kennedy Jr., em 1960, mas ele morreu, gente, nos anos 90, com apenas 38 anos de idade. Ele, a esposa e a cunhada, eles estavam indo de avião para um casamento. Ele estava pilotando esse avião e eles morreram de maneira trágica. Assim, gente, Caroline Kennedy, ela é vista hoje como uma supervivente, né, da família. Hoje ela tem 35 anos. Ela é embaixadora dos Estados Unidos na Austrália. Mas, assim, a família Kennedy passou muitas perdas. A Jack Kennedy, em 1955, ela sofreu um aborto espontâneo. Em 1956, ela perdeu Annabella, acho que é assim que se pronuncia, uma menina que já nasceu sem vida. E em 1963, foi a vez do Patrick, um bebê que acabou nascendo com síndrome
da angústia respiratória, ele só viveu por 2 dias. Então ela já vinha com alguns traumas, além, é claro, do conturbado casamento que ela teve com o John Kennedy, né? Muitas tensões ali em volta desse casamento. Teve todo o caso que disseram que ele teve com a Marilyn Monroe, que é outro ícone. Eu tenho 2 livros dela, já ouvi muito sobre ela, tanto no Sociocrônica, que é um canal que eu amo, que se vocês puderem depois dar uma olhada nos vídeos, são super interessantes. E assim, ela vem de um casamento conturbado, onde ela tinha que lidar com a pressão, né, da sociedade, por ser a primeira dama, a esposa de um político. Era uma mulher inteligentíssima, elegantérrima, sabe, de moda, tá, meu bem, poliglota. Então, assim, o filme ele vai falar um pouquinho sobre um pouco do que ela fez, né, pelos Estados Unidos como essa figura icônica, né, meu amor. O primeiro tour de uma casa de alguém realmente relevante foi o que fez Jack Kennedy, televisionado nos Estados Unidos inteiro. Foi assim, maravilhoso. Ela fez todo o tour com a TV americana, mostrando toda a reforma, todas as mudanças significativas, toda a luz que ela trazia para a história dos móveis antigos, o porquê dela ter usado tais móveis. Então, assim, ela é uma mulher muito inteligente, muito instruída, né? A família dela era uma família rica. E no filme, esse tour foi real e ele mostrado no filme. O presidente aparece e fala que ele se sentia muito orgulhoso dela e tal. Mas no filme mostra ela falando ali nos bastidores que ele dizia que na verdade ele não dava valor para aquilo, né? Ele falava que era um grande desperdício de dinheiro e tal. Enfim, ela ficou muito traumatizada com a morte dele, apesar de tudo isso. Ela passou lá em 64 todo de luto, fez pouquíssimas aparições públicas. Ela teve que sair da Casa Branca assim que enterrou o marido, né? E ela teve ali, as pessoas ficaram comentando que ela poderia ter sofrido um transtorno de estresse pós-traumático. Naquela época ninguém entendia muito isso, né? O filme relata bastante como ela estava confusa, lógico, devido ao choque, né? A tudo que ela viveu. Naquele ano, no dia 14 de janeiro, ela apareceu em rede nacional, agradeceu a população pelas mensagens que ela recebeu, do ocorrido, do trágico ocorrido, toda a afeição que ela estava recebendo e que o marido falecido também recebia, era o que sustentava ela. E a história estava muito comovente, até que ela se casa novamente. Isso não é mostrado no filme, tá? Isso aqui é spoiler da vida real. Ela se casou com um grego, Aristóteles Onassis, em 68. E naquela época, gente, estamos aí falando dos anos 60, onde a mulher sofria muito mais com machismo do que hoje em dia. Então, era inadmissível ela se casar novamente. Ela tinha que continuar sendo aquela mulher submissa que ela foi do Kennedy, aguentando tudo que ela aguentava, mantendo uma elegância, um sorriso no rosto e beleza intactos. Então era assim que a sociedade via a mulher naquela época, né? Não que não veja hoje, mas hoje nós temos um pouco mais de voz. E no filme fala um pouco, né, do funeral que ele organizou para o Kennedy, do que teve que acontecer com ela logo após o enterro dele. Não fala sobre esse casamento que ela teve, né, com esse magnata grego. E, na verdade, ela conseguiu lhe proporcionar muita segurança e privacidade para ela e para os filhos. Sendo que, assim, logo em seguida, o marido dela acabou falecendo, a relação deles não era tão estruturada assim, mas enfim, ela herdou milhões, tá? E envelheceu discreta, elegantérrima, e ela conseguiu ali viver seus últimos dias muito bem. E se vocês quiserem, comenta aí
que eu trago aqui um pouquinho da história da Marilyn Monroe. Desculpa, gente, a minha voz, enfim, a estrutura eu sei que não é das melhores, mas tentei trazer um pouquinho aqui para vocês, tanto sobre o filme fala muito da morte do John Kennedy, então eu trouxe aqui um pouquinho para vocês essa fofoca histórica, coisas para se ver no fim do mundo mesmo.